falar de um assunto que está mexendo com a cabeça da população, né, doutor? Exatamente. Que é essa reforma nova que aconteceu, né? É a reforma tributária, né? Hoje em dia não é novidade para ninguém, Carlinhos, que no Brasil nós temos um dos maiores sistemas complexos tributários do mundo, né? Hoje em dia, tanto o empreendedor como o cidadão, pessoa física, possui uma dificuldade absurda, gigantesca de apurar e realizar os seus pagamentos de impostos em dia e da forma correta, né? Para se ter uma ideia, Carlinhos, e para o pessoal de casa também ficar a par dessa questão, desde a criação da nossa Constituição atual, lá em 1988, há 35 anos, já foram editadas mais de 500 mil normas tributárias no país, para você ter uma noção de quão complexo é hoje o sistema. E isso faz com que tanto a nossa produção de bens e consumo no Brasil, como a nossa atração de investimentos fique dificultada, porque a carga tributária e a complexidade que existe em cima dela atualmente é muito alta. Então, essa carga tributária reduziu, doutor, né, com essa mudança? Não teoricamente. Assim, o que veio a reforma tributária hoje? Na verdade, ela ainda não foi aprovada totalmente, né? Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados. Falta passar pelo Senado agora. Passar pelo Senado para poder ser promulgada. E aí, ela entrando em vigência, a partir de 2026, ou seja, daqui 2 anos e meio, o novo sistema tributário estaria já em vigor no país, né? Muda muito, doutor? Muda sim. Os principais pontos de mudança hoje são a extinção ali de 5 tributos que incidem hoje sobre a etapa de consumo e produção das empresas, para virarem 2, né? A CBS, que é um tributo federal, e o IBS, que vai ser um tributo de natureza estadual e municipal. Isso para o empresário facilita muito na hora dele arrecadar a tributação dele e, consequentemente, esse custo que hoje ele tem de apuração, essa burocracia, a tendência é que se repasse para o consumidor final. Então, você tendo uma redução nas horas de trabalho que hoje o empresário tem, o próprio cidadão, pessoa física, na hora de declarar seus impostos tem, essa burocracia tende a um longo prazo reduzir a tributação que hoje incide no consumo e principalmente para as pessoas de mais baixa renda, porque são os mais afetados com isso, né? Eu imagino que nós que somos leigos, estamos todos, eu mesmo estou em dúvida. Por exemplo, quem está no Simples muda totalmente? Não, o Simples Nacional vai se manter. É um regime especial hoje, né, para as micros e pequenas empresas, onde o empresário ele ali recolhe de forma unificada todos os tributos que ele deve recolher de acordo com a sua atividade, e a tendência até o texto que foi aprovado semana passada na Câmara dos Deputados é que o Simples permaneça, né? Os outros regimes de tributação, para quem não está incluído no Simples, a forma de recolher vai mudar, vai simplificar. Então, a tendência é que o sistema, claro, a gente ainda não tem números, não tem muitos dados ainda concretos, mas a tendência é que, vindo o novo sistema e o país se estabilizando com esse novo sistema tributário, a arrecadação fica mais fácil, o Brasil prospere de forma mais segura e gere mais investimentos, mais atrativos para o nosso país, as empresas crescem e a sociedade como um todo é beneficiada, né? Essa é uma luta também da OAB, né? Com certeza, Carlinhos. A OAB, principalmente aqui na cidade de Maringá e no estado do Paraná, tem feito bastante, não só críticas à reforma tributária, em alguns pontos que nós, advogados, achamos que poderiam ter sido mais debatidos, mas também no sentido de que, se existe a necessidade da reforma, e de fato existe, que seja feito de forma segura para a população em geral no Brasil. Então, a tendência é que isso fique mais simples, tanto para o empresário como para a pessoa física na hora de recolher. Deve passar no Senado, né, doutor? A tendência é que sim. Deve ter algumas mudancinhas lá. Com certeza. Uma mudança numa leizinha, uma lei. Cada senador pensa de um jeito, vai querer colocar algumas emendas lá. Exatamente, Carlinhos. A tendência é que a reforma passe no Senado, mas com algumas mudanças, né? Hoje o governo trabalha no seguinte sentido, na ideia de aprovar o mais rápido possível essa reforma para que em 2026 a gente já entre em vigor. Mas a gente sabe que o Senado não é tão unânime de acordo com os dispositivos da reforma, igual a Câmara dos Deputados. Então, há a chance aí de ter alguma mudança interna ali no texto, mas nada de muito relevante
que foi aprovado agora na Câmara dos Deputados. Mas a OAB acha e tem como importante essa reforma da Previdência. Sem dúvida. A reforma dos tributos no Brasil não é importante só para o empresário, né? Talvez o pessoal que não tem noção hoje, essa reforma ela vai chegar no final da cadeia produtiva. Então, assim, todos nós seremos impactados. A população em geral, principalmente as classes mais necessitadas, né? Inclusive, um dos pontos da reforma é trazer uma cesta básica nacional que seja isenta de tributos. Então, após a aprovação da reforma, os senadores e deputados irão editar uma lei onde terá ali uma lista de 20 produtos essenciais para a população que serão isentos, ou seja, chegarão na mesa do consumidor de forma mais barata. É o que a gente espera, o Brasil precisa disso. Há anos o sistema imposto, complexo... Né? Você paga imposto na gasolina, paga imposto na eletricidade, em tudo. no ar que respira, paga também. Paga em tudo, né? Em tudo, absolutamente em tudo. É um absurdo essa carga tributária. É um absurdo. A tendência é que fique melhor, a gente torce para isso, não só para o empresário, mas para a sociedade brasileira como um todo, que a gente possa prosperar cada vez mais, né, Carlinhos? Doutor, obrigado pela entrevista e já te convoco para quando for aprovado lá no Senado, para que o senhor venha para dizer como é que ficou realmente. MEI vai mudar alguma coisa? MEI não. Nesse momento, a ideia é não alterar a MEI. O que existe hoje, aprovando a reforma tributária, o governo vai enviar uma nova proposta de emenda à Constituição para poder alterar a tributação sobre a renda. E aí pode ser que algumas coisas no MEI pode mudar, mas só mais para frente. No momento, as principais alterações ficaram no consumo e na produção de bens. Então já ficamos com compromisso. Pode deixar, estou com compromisso. Obrigado, doutor. Obrigado, Carlinhos. Tá bom.